Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 10 horas e 55 minutos no horário oficial de Brasília e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira rádio com programação 100% voltada para o agro brasileiro. E agora chegou o momento da nossa entrevista do dia. Hoje nós recebemos para este bate-papo a Bruna Viana. Ela é Head de Agro e Private Banker do Handbank. Seja bem-vinda, Bruna. Bom dia. Bom dia, obrigada Mariana, obrigada à Rádio Agro aí pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Nós temos uns assuntos muito importantes para tratar aqui nessa manhã, né, para falar sobre essa relação, né, do banco com o agro, né? O Handbank, ele é um banco privado, como que é o controle desse banco? Conta pra gente um pouquinho sobre a história do banco. Vamos lá, o Handbank é um banco, né, global, ele existe há quase 100 anos, porém no Brasil ele tem 13 anos de existência. Ele nasceu, por que esse nome, né, Anja de Andorra, né, ele nasceu no Principado de Andorra, para cuidar do patrimônio das próprias famílias, e essas famílias, Mariana, elas vieram do agro. Então, hoje a gente tem presença em mais de 11 países, né, Panamá, Suíça, México, Luxemburgo, Uruguai, Estados Unidos, Brasil, Mônaco, Espanha e a última operação a gente tem em Israel. Então, como o banco ele tem o foco na gestão de patrimônio das grandes famílias, então ele oferece serviço também, né, como ele nasceu no agro, ele oferece soluções e serviços sob medida, né, a gente costuma dizer que nada está escrito em pedra, a gente customiza e vê a necessidade do cliente. Excelente. Então, com uma atuação aí, né, dos anos ali de 2010, mais ou menos, no Brasil, qual que é a relação nacional hoje, né, do banco no agronegócio brasileiro? Então, Mari, como os nossos clientes hoje eu administro a carteira de agro, né, do banco, então, na parte que abrange, principalmente mercado de capitais, né, a gente consegue atender o cliente agroindústria, né, na parte de estruturação de dívida, né, porque a gente sabe hoje que o que o governo tem de subsídio não dá, né, para o mercado, então, o mercado agro conta com os bancos privados. Então, a gente consegue estruturar a dívida, fazer uma captação de sócio, fusões, aquisições, o crédito colateral, home equity também, né, garantia da fazenda. Então, assim, eu costumo dizer que não tem fórmula pronta, né, a necessidade do cliente. Então, o cliente traz pra gente, a gente desenha a melhor forma. É óbvio, Mariana, que a gente não consegue competir com bancos que têm crédito subsidiado, né, mas porém a gente tem taxas competitivas e a gente sabe que o governo não dá conta de tudo. Você trouxe essa questão, né, da questão do governo não dar conta e, de fato, né, a produção rural brasileira, ela cresce cada vez mais e, consequentemente, precisa de mais investimento, mais recursos, né, os valores disponibilizados no Plano Safra não são suficientes, né, diante de uma produção pujante, né, e que está a cada dia em ascensão. Então, o que faz com que muitos produtores, claro, vão recorrer a um crédito para financiamento da safra nos bancos privados. E qual que hoje é o percentual de valores disponibilizados aos produtores dentro dessa carteira de agro que vocês têm disponível? Hoje a gente tem disponível, igual eu te falei, não tem um volume específico, mas a gente começa com uma média de 10 milhões, né, por CPF, por CNPJ, e aqui no Brasil a gente disponibiliza até 50 milhões por CPF ou CNPJ. Porém, lá fora a gente consegue fazer valores infinitos, mas aqui no Brasil a gente tem essa limitação. Nós estamos recebendo para a entrevista do dia a Bruna Viana, ela que é Head de Agro e Private Banker do Handbank. Então, outro ponto importante, Bruna, pensando, né, nas questões, né, de mudanças climáticas, efeitos que, né, elas causam no meio rural, como o caso que nós vimos recentemente do próprio Rio Grande do Sul, né, que foi grandemente afetado aí pelas intensas chuvas, né, então o produtor rural ficou muito afetado. E quando a gente fala dessas questões de crises que podem assolar o produtor rural, logo vem em mente a questão do próprio seguro rural, né? É como um automóvel, né? Nós temos o hábito, muito quando se pensa em carro, compra um carro, já faz um seguro, né? E quando a gente fala de produções rurais, normalmente não são feitos seguros de tudo,
né? Então o produtor rural, ele muitas vezes ele vai ali na confiança, na fé, acreditando que vai dar tudo certo, que não vai ter um problema, que não vai ter um contratempo, né? Existe uma subvenção do próprio governo federal para seguros agrícolas, pecuários, mas muitos produtores rurais, eles enfrentam dificuldade também para poder acessar esses benefícios, né? Então, assim, isso deixa muitos produtores vulneráveis. Qual que é a atuação de vocês hoje no quesito de linhas, né, de seguro privado? Então, Mariana, você até falou uma questão importante, né, que muita gente faz o seguro de carro, né? Bom, enfim, não desvalorizando o seguro de carro, mas, por exemplo, o seguro agrícola, ele impacta toda uma cadeia, né? Porque, roubou o carro é uma coisa, agora aconteceu uma tragédia, riscos climáticos, ele impacta o produtor, se acontecer alguma coisa, ele deixa de pagar os fornecedores dele, ou os funcionários, então, assim, é uma série, impacta no PIB do país, né? Já que a gente está falando do agro. Então, assim, o seguro, ele tem uma série de benefícios, né? Proteger as atividades, riscos climáticos, estabilidade financeira, né? Que acesso mais fácil ao crédito, por exemplo, quando se tem um seguro, né? As linhas são disponibilizadas com mais facilidade, proteção a diversas culturas, soja, milho, pecuária, e também, Mariana, principalmente redução de incertezas e riscos, né, que o produtor fica muito ali na berlinda, né, igual você falou, acreditando, tendo fé. Então, acho que é bastante importante, e a gente tem vários seguros, né, se a gente for parar para pensar hoje, o seguro agrícola, pecuário, máquinas e equipamentos, florestal, multirrisco rural, penhor rural também tem. Então, assim, é mais desmistificar essa ideia que o seguro é ruim. Não, é uma proteção, ele vai te ajudar em casos de incertezas. Excelente, Bruna. E quando, né, a gente pensa nessa questão das demandas do produtor rural quanto ao mercado de capitais, né, nós temos alguns pontos, né, muito importantes, né, como o crédito, que nós já apontamos aqui, você já trouxe algumas questões sobre o crédito disponibilizado pelo banco, né, a questão da própria redução dos custos, que passa por financiamentos mais favoráveis, né, você falou dessa questão, né, que vocês têm taxas favoráveis também aos produtores, e esse planejamento de longo prazo que o produtor está sempre antecipando, né, antecipando a próxima safra, antecipando compra de insumos, porque isso faz com que ele consiga reduzir os custos ali também, né, num planejamento, né, nós temos essa diversificação de financiamento muitas vezes, e claro, a qualificação da mão de obra, que faz com que o produtor rural não tenha prejuízos ali na sua produção. É uma cadeia que ela requer do produção, é um planejamento muito elaborado, muita atenção, e muitos produtores, eles já têm aberto as suas porteiras aí, literalmente, inclusive, para investidores no mercado de capitais, né? Juntando aí essa fome com essa vontade de comer, o mercado de capitais e o agronegócio, eles têm se aproximado muito, né, Bruna? Qual que é a visão do banco acerca dessa relação e de que modo que vocês têm atuado nesse cenário? Boa pergunta, Mariana. Então, eu acho que assim, você falou muito bem da porteira para dentro, né? O produtor, ele olha só da porteira, assim, ele está enxergando mais a necessidade de mostrar mais da porteira para fora para o mercado de capitais. Por quê? Essa relação ela vem se intensificando, por quê? Porque é um dos setores mais importantes da economia do país, né? Então, o produtor busca financiamento para impulsionar a sua expansão. E como que ele faz isso? Através do mercado de capitais, né? Da porteira para fora. Então, alguns exemplos disso IPO, né, que a gente fala que é ação de oferta pública, né, que é trazer mais recursos, mais dinheiro, emissão de títulos verdes, que consegue fazer através do mercado de capitais, FIAGRO, que é bem interessante, que é uma modalidade de fundo de investimento que possibilita as pessoas investirem de acordo com a sua possibilidade. Por exemplo, às vezes a pessoa não tem 20 milhões para poder investir numa fazenda, mas ele compra uma cota de fundo que compra a fazenda, né, através do FIAGRO. Então, o CRA também, que é o Certificado de Recebível Agrícola, e fundos também de Private Equity, que são fundos que compram cotas de empresas do agro. Então, assim, tem diversas maneiras, né, de fomentar o mercado de capitais juntamente com o agro, mas eu acho que o principal é falar a mesma língua,
né? O pessoal que eu falo da Faria Lima, eu sou da Faria Lima, mas eu fico mais no campo. Então, é falar a mesma linguagem, né? Levar para o produtor, para o agro, o que de fato ele precisa, né? Falar a língua dele, e eu acho que caminha muito bem o mercado de capitais e o mercado agro, né? Se a gente falar a mesma língua e jogar no mesmo time. Acho que tem muito a agregar. Excelente, Bruna. Mais alguma informação que você considera importante trazer sobre esse assunto que é tão importante, né, para o agronegócio, a questão, né, do crédito, do investimento, do financiamento? Eu acho que só mais um ponto, Mariana, é a parte de planejamento, sucessão, né, patrimonial. A gente vem vendo isso muito constante, as perguntas no agro, né, e aí hoje, dentro do banco, do Endbank, a gente tem um advogado, o Otávio, ele é tributarista, né, ele é ex-Pinheiro Neto, ele fica full time, ele fica o tempo todo dentro do banco, para quê? Para atender nossos clientes e ajudar a gente, o Otávio, ele é advogado, mas ele não advoga pelo banco, mas ele orienta na sucessão patrimonial, por exemplo, dos clientes, entendeu? Então, isso é um tema muito importante também, pode ser para uma outra entrevista, mas é um ponto que tem que se observar bastante também no agro. Excelente, Bruna. Muito obrigada pelas informações tão importantes e relevantes trazidas aqui, né, ao produtor rural, que é, de fato, não existe produção rural, né, sem investimento, sem recurso, sem crédito. Então, esse papel que vocês cumprem aí é um papel essencial, fundamental. Então, todas as informações que você traz aqui aos nossos ouvintes, de fato, são muito importantes. E fica aqui a nossa gratidão por você disponibilizar um tempo na sua agenda e falar aos nossos ouvintes nessa manhã, Bruna. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais. Encerramos aqui a entrevista com a Bruna Viana, Head de Agro e Private Banker do Handbank. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltaremos já já. O Jornal Brasil Rural volta já.